Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é quinta-feira, dia 20 de abril de 2023, e nós vamos juntos aqui dar continuidade ao nosso trabalho de cura das nossas crianças interiores, através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Eu devo dizer para vocês que hoje é um dia muito especial, né? Porque é o dia da lição 110, que é a única lição que é repetida em um curso em milagres, né? E essa lição declara: eu sou como Deus me criou. Eu sou como Deus me criou. Você é como Deus te criou, tá? Se você quiser saber mais um pouco, se aprofundar na metafísica dessa lição, assista ao vídeo de 2022, assista o vídeo de 2021 da leitura do livro A Year of Forgiveness de Tina Louise Spalding, Um Ano de Perdão, e assista também a live que nós fizemos no último domingo, né? Porque nessa live, uma das lições que Jesus indicou como sendo um dos 7 passos gigantescos em direção ao sistema de pensamento do Divino Espírito Santo, né? E em direção ao abandono do sistema de pensamento do ego, é essa aqui, a lição 110, que mais tarde ela vai ser repetida. Eu não me lembro se já foi, agora eu confesso a vocês que eu não estou lembrada, né? E aí assista a live de domingo, tá? A live de domingo foi muito profunda. E se você quiser só assistir o trecho dessa lição, deve estar lá por volta de uns 45, 50 minutos de vídeo, tá? Você pode achar. É alguma coisa como uns 15 minutos de comentário, tá bom? Repetiremos essa ideia de hoje de vez em quando. A razão disso é que esse único pensamento seria suficiente para salvar a ti e ao mundo, se acreditasses que é verdadeiro, né? Quer dizer, se a gente não ficasse repetindo mecanicamente, eu sou como Deus me criou. Claro que o primeiro passo para essa crença é, em maior ou menor medida, uma repetição mecânica, né? Nós estamos no começo, nós estamos nos primeiros degraus da nossa escadaria rumo à ascensão espiritual, e tudo bem, né? Mas à medida em que a gente repete, à medida em que nós refazemos, à medida em que compreendemos a metafísica da lição, esse conhecimento ele vai sendo absorvido, né? Por todos os nossos campos de energia, pela mente, pelas emoções, também pelo seu corpo físico, né? E aí a gente vai promovendo aqui o que eu diria para vocês que é uma grande cura, tá bom? Essa verdade significaria que tu não fizeste nenhuma mudança em ti mesmo que tenha realidade, e nem mudaste o universo de forma que o que Deus criou seja substituído pelo medo e pelo mal, pela miséria e pela morte. E isso tudo é verdade, né? Realmente a gente não conseguimos mudar aquilo que Deus criou perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e sem pecado, eu e você. O seu vizinho também e o seu ex-marido também. E aquela sua ex-mulher que trocou você pelo rapaz da Globosat também. Se permanecesses tal, como Deus te criou, o medo, se permanece tal, como Deus te criou, o medo não tem significado, o mal não é real, a miséria e a morte não existem. Vou ensinar um truque gramatical aqui para vocês que vocês vão gostar muito. O oposto do bom é o mal com U, M-A-U, e o oposto do bem é o mal com L, M-A-L. Então você está mal intencionado com L, porque você poderia estar bem intencionado. Hoje você teve um mau dia com U, porque ontem você teve um bom dia, tá? Então não errem mais. A ideia de hoje é, portanto, tudo o que precisas para deixar que a completa correção cure a tua mente e te dê a visão perfeita que curará todos os equívocos que qualquer mente tenha cometido, em qualquer tempo ou lugar.
Ela basta para curar o passado e fazer com que o futuro seja livre. Basta para deixar que o presente seja aceito tal como é. Basta para deixar que o tempo seja o meio pelo qual todo o mundo aprende a escapar do tempo e de todas as mudanças que o tempo parece trazer ao passar. Se permaneces tal como Deus te criou, as aparências não podem tomar o lugar da verdade. A saúde não pode virar doença, nem a morte pode substituir a vida, ou o medo, o amor. Tudo isso não ocorreu se tu permaneces tal como Deus te criou. Não precisas de nenhum pensamento a não ser esse para deixar que a redenção venha iluminar o mundo e libertar-te do passado. Com esse único pensamento, todo o passado é desfeito. O presente é salvo para estender-se em quietude até um futuro intemporal, né? Estamos saindo da terceira dimensão, então já não temos mais a percepção linear do tempo, correto? Se tu és como Deus te criou, então não houve separação entre a tua mente e a sua, quer dizer, a mente de Deus, né? Então a separação é uma ilusão. Então aqui eu tenho o princípio da expiação enunciado de uma outra forma. Se tu és como Deus te criou, se tu és tal como Deus te criou, então não houve separação entre a tua mente e a sua, nem divisão entre a tua e as outras mentes, quer dizer, as mentes dos meus irmãos. Então tudo aquilo que você pensa a respeito do seu ex-marido e tudo aquilo que você pensa a respeito da sua ex-mulher, eles sabem. Que tristeza, né? Que responsabilidade. Nem divisão entre a tua e as outras mentes, e dentro da tua própria mente só há unidade, né? Esse é o grande problema do ser humano, é a nossa fragmentação, né? Então, o processo de ascensão espiritual, o processo de cura da minha mente, o processo de correção da minha mente, é sim, na verdade, um processo de reunião dos meus fragmentos que foram rejeitados, né? Digamos assim, né? Então eu tô reunindo, tô trazendo tudo de volta para mim. Eu tô pegando para mim tudo aquilo que eu acho que é do outro, né? Por isso que quando eu vejo alguma coisa no outro que me incomoda, na verdade eu tô vendo partes minhas que eu ainda não integrei. E quando eu olho para uma outra pessoa, tenho uma admiração enlouquecida e penso, eu queria muito ser como essa mulher, eu também tô vendo partes minhas, né? Qualidades minhas que eu ainda não acessei, porque o meu potencial tá lá dentro. Tá dentro de mim, porque se não fosse assim eu não veria no outro e não admiraria tanto, talvez até o inveje, né? Vai pela mesma linha de raciocínio. O poder curativo da ideia de hoje é sem limites. O poder curativo da ideia de hoje é sem limites. E eu diria para vocês que esse pensamento de hoje ajuda muito na prática da lição de ontem, né? Se eu sou como Deus me criou, então eu descanso em Deus. Me ajuda muito, né? É o berço de todos os milagres. A grande restauradora da verdade, a consciência do mundo, né? Então essa ideia é a grande restauradora da verdade, a consciência do mundo. Por isso que eu fico repetindo para vocês aqui todos os dias, que nem aquela maritaca, aquele papagaio lá que eu falei para vocês que apareceu no meu WhatsApp, que você é o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado. Você é como Deus te criou. Por isso que eu repito isso para vocês quase todo dia. Porque é essa ideia que vai restaurar a verdade, a consciência do mundo. Tá? Pratica a ideia de hoje com gratidão. Essa é a verdade que vem para libertar-te. Essa é a verdade que Deus te prometeu. Esse é o verbo no qual todo o pesar chega ao fim. Gente, Deus é muito bom. Deus é bom. Só vem coisa boa de Deus. O que não é bom não é de Deus. É do ego. Bota isso na sua cabeça. Se tem coisa ruim na sua vida é porque o seu ego está criando.
o ego coletivo está criando, o ego planetário está criando, tá? Para os teus períodos de prática de 5 minutos, começa com essa citação do texto, que já foi postada lá no Instagram. Aslan, você veio ajudar com vídeo, meu amor. Venha, Aslan. Venha, meu filho. Venha dar bom dia para as pessoas, elas estão esperando. Na verdade, elas só assistem o vídeo para ver você, Aslan. Eu sou como Deus me criou. O seu filho nada pode sofrer. E eu sou o seu filho. Eu sou como Deus me criou, a sua filha nada pode sofrer, e eu, Jaqueline, sou a sua filha. Em seguida, com essa declaração bem firme na tua mente, tenta descobrir em tua mente o ser que é o Filho Santo de Deus em si mesmo. E aqui está o pulo do gato da lição, no parágrafo 8. Ah, onde está esse ser perfeito? Busca dentro de ti aquele que é o Cristo em ti, o Filho de Deus e o irmão do mundo, o Salvador que foi salvo para sempre, com o poder de salvar todo aquele que o tocar, por mais levemente que seja, pedindo o verbo que lhe diz que ele é um irmão para com ele, o Pai. Ele, nosso Mestre Jesus Cristo, tá? Então você vai buscar dentro de você essa identidade. Você não vai procurar do lado de fora, você não vai procurar numa Ferrari, você não vai procurar naquele iate ancorado lá em Angra dos Reis com mulheres maravilhosas de biquíni. Você não vai procurar fora, você vai, porque procurar fora é a busca, procura e não aches, é o lema do ego, você vai procurar dentro. E aí você vai colocar em prática aquilo que o nosso Mestre Jesus falou, busca e acharás. Né? Marco Túlio, eu queria te agradecer muito pelas citações que você colocou ontem nos comentários do nosso vídeo, tá? Infelizmente eu não tô aqui com o meu telefone para poder ler para vocês, mas eu peço a vocês que olhem nos comentários do vídeo de ontem as citações bíblicas que o Marco Túlio colocou pra gente, que são maravilhosas para a nossa prática da lição de número 109, que foi a lição de ontem. Isso, gente, é muito importante, tá? Às vezes, eu não faço. Eu fiz muito no primeiro ano, quando eu estava lendo o livro da Tina Louise Spalding, porque eu lia um pouco os comentários da Helen Schucman da edição anotada. E a Helen, ela sempre cita os evangelhos, né? Porque a Helen, como ela era uma acadêmica, e ela apesar de judia e ateia, ela sabia tudo da Bíblia, dos evangelhos, então ela faz sempre paralelos entre os ensinamentos de Um Curso em Milagres e os evangelhos, tá? E isso é o que me agradou muito também nesse livro maravilhoso, Jesus e os Essênios, da Dolores Cannon, né? Então tem muita coisa aqui nesse livro maravilhoso que a gente pode encontrar no evangelho, né? Ai, gente, esse livro é tão maravilhoso. Comprem, tá? Tem o e-book. Ele não tem livro físico em português. Se você se você ler em inglês, leia em inglês. O original é sempre melhor. Mas compre o e-book, tá? Só R$24 e R$25. Tá bom? Então esse é o pulo do gato da nossa lição de hoje. Busca dentro de ti aquele que é o Cristo em ti, o Filho de Deus e o irmão do mundo, o Salvador que foi salvo para sempre com o poder de salvar todo aquele que o tocar, por mais levemente que seja, pedindo o verbo que lhe diz que ele é um irmão para com ele. Então que verbo é esse, gente? Que verbo é esse? É o Espírito Santo, gente. Viram que sempre a minha pergunta, a resposta é sempre a mesma, é sempre o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é a voz que fala por Deus. É a voz de Deus dentro da sua mente, tá bom? Tu és como Deus te criou. Quem é você para dizer algo diferente de você mesmo? A partir de hoje, quando você começar a se depreciar, você vai dar um pequeno beliscão no seu braço, tá? E você pode também fazer uma bela tatuagem aqui na parte de dentro do seu braço e botar: eu sou como Deus me criou, tá? Nunca mais se deprecie, nunca mais, nunca mais. Eu tenho feito um exercício muito sério com relação a isso para parar de me depreciar, tá? Eu tenho essa mania, infelizmente.
tá? Então eu tô fazendo um esforço muito grande para que não saiam palavras depreciativas da minha boca ao meu próprio respeito, a menos que eu esteja num contexto como aqui com vocês, que às vezes eu tenho que ilustrar algo, né? E aí a gente tem que falar alguma coisa, um problema que a gente passou, etc, tá? Mas falar uma coisa ruim, tipo assim, eu peguei o caminho errado. Aí a voz do ego fala assim, pô, Jaqueline, mas você é uma anta. Não quero mais isso. Aí eu já substituo. Não, eu me enganei. Tudo bem. Se eu tô fazendo esse retorno aqui, é porque efetivamente talvez eu esteja sendo protegida de uma coisa ruim, né? Então parem com o hábito de falar mal de vocês mesmos. E aí vocês vão ver que vai diminuir também muito a necessidade de falar mal dos outros, tá? Ontem aconteceu uma coisa muito legal comigo que daqui a pouco eu vou contar pra vocês. Então vamos lá. Tu és como Deus te criou, hoje honra o teu ser. Não deixes que as imagens de escultura, quer dizer, as imagens falsas, que fizeste para que fossem o Filho de Deus, os ídolos, em lugar do que ele é, sejam adoradas no dia de hoje. Então, hoje você não vai adorar mais nada nem ninguém. Você vai adorar o Cristo em ti. Você vai adorar a voz que fala por Deus, tá? Você vai adorar o Mestre Jesus, que é uma representação física da sua identidade crística. Mas apenas isso, porque ele também foi um ser humano. E como ele diz, ele não quer a nossa reverência. Na verdade, nem quer a nossa adoração, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas que nós possamos usar este homem como exemplo daquele que nós queremos nos tornar, tá bom? Vem, Aslan. Aslan, você está desprezando a sua mãe, Aslan? No fundo da tua mente, o Cristo Santo em ti está à espera de que o reconheças como tu mesmo. E estás perdido e não conheces a ti mesmo, enquanto ele permanece sem reconhecimento e não é conhecido. Então, meus amores, onde está a mente crística? Né? Você tem lá aquele desenho do iceberg. Eu vou ver se eu consigo um desenho e boto no Instagram. Vou ver se eu consigo hoje. Eu tô atrasada, ainda não postei os 7 passos gigantescos. Gente, a minha vida tá uma loucura. Com esse negócio de fazer 1 hora de aula por dia, preparar a aula. Cara, é pesado, viu? Ano que vem eu vou ter que sair dessa vida. Se eu fizer vídeos diários, vão ser pílulas, tá? Tô muito enlouquecida. Até porque agora a gente começou a fazer as lives, né? Então, voltando, lá naquela imagem do iceberg, né? A ponta do iceberg que tá fora, acima do nível do mar, é a sua mente consciente. Embaixo da água, aquela massa imensa, é a sua mente inconsciente. E embaixo do seu inconsciente está a sua mente supraconsciente ou superconsciente. Eu prefiro supraconsciente, tá? Mas superconsciente tá certo. Então é lá no fundo que você vai acessar essa mente crística, que é o seu superconsciente, o seu eu superior, o seu poder superior, o seu eu maior, o seu ser real, o Cristo em ti, tá bom? Lá no fundo. Por isso, meu querido, minha querida, que você precisa meditar. Então, sente o traseiro neste sofá, em posição de lótus, e medite. Todas as respostas para os seus problemas estarão nessa atitude. E meu querido, minha querida, você é um teimoso. Você fica inventando desculpas para não meditar. Né? Você acha mais importante passar 1 hora do seu dia no Instagram do que meditar 15 minutos. Com a meditação que a sua professora já fez para você. Não é? Agora eu vou falar que nem o Gaspareto. Vá. Vá. Muito bem. Busca hoje quem? O Cristo em ti. E acha-o onde ele está dentro de você, meu querido, minha querida. Ele será o teu salvador de todos os ídolos que tens feito.
Pois quando o achares, compreenderás quão sem valor são os teus ídolos e quão falsas são as imagens que acreditavas que eras. Hoje avançamos muito em direção à verdade, abandonando os ídolos e abrindo as nossas mãos, os nossos corações e as nossas mentes para Deus neste dia. Então hoje eu vou abrir a minha mente e o meu coração para Deus e eu vou convocá-lo, eu vou chamá-lo, eu vou falar: ó Deus, venha até mim hoje, por favor. Ó querido Deus, estou aqui. Eu ontem peguei um super engarrafamento à noite na linha vermelha porque eu tinha um compromisso, eu tive que sair do trabalho mais cedo. Gente, como eu gritava por Deus presa naquele engarrafamento. Eu falava: meu divino Espírito Santo, eu entrego a ti nas tuas mãos este engarrafamento. Por favor, use-o para os teus propósitos. E então, gente, como o mar vermelho, a linha vermelha se abriu e eu pude passar com o meu carro. E consegui chegar 6 minutos antes do compromisso começar. Graças ao divino Espírito Santo de Deus. Ontem eu gritei muito, gente, dentro daquele carro. E eu não estou falando em termos metafóricos, eu estou falando em termos literais. Porque se tem uma coisa que é capaz de acabar comigo, é um engarrafamento, tá? E isso porque eu estava assistindo a minha aula de metafísica semanal no telefone celular. Lembremos dele ao longo do dia com os corações agradecidos e com pensamentos de amor por todos aqueles que encontramos hoje, pois é assim que nos lembramos dele. E diremos para que sejamos lembrados do seu Filho, o nosso ser santo, o Cristo, em cada um de nós. Eu sou como Deus me criou. Eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. Você é o Cristo. Então, o que é o segundo advento? É você tomar consciência disso, meu querido, minha querida. Essa é a segunda vinda do Cristo. Não fique esperando pelo ser carnal. Até porque esse ser, a energia desse ser, ela é acessível a qualquer momento, a qualquer hora do seu dia. No outono, no inverno, na primavera, no verão. Tá? Convoque essa energia crística para estar com você na sua vida todos os dias, tá bom? Vamos declarar essa verdade com a maior frequência possível. Esse é o verbo de Deus que te liberta. Essa é a chave que abre a porta do céu e te deixa entrar na paz de Deus e na sua eternidade. Então eu vou repetir. Busca dentro de ti aquele que é o Cristo em ti, o Filho de Deus e o irmão do mundo, o Salvador que foi salvo para sempre, com o poder de salvar todo aquele que o tocar, por mais levemente que seja, pedindo o verbo que lhe diz que ele é um irmão para com ele, o Pai, tá bom? Então, o que você vai praticar hoje com a sua criança interior, meu querido? O que você vai praticar hoje com a sua criança interior? Você vai dizer para ela: você é como Deus te criou. Você é a filha de Deus, perfeita, inteira, completa, maravilhosa e isenta de pecado. Eu, antes de vir gravar o vídeo, eu tava ali terminando a minha maquiagem e eu tava falando essas coisas pra mim no espelho, tá? Eu gosto muito dessa técnica das afirmações ditas no espelho, né? Que é a técnica da Louise Hay, do livro Você Pode Curar a Sua Vida, que está lá no nosso canal crístico no Telegram, canal Alquimia dos Milagres, cujo convite para você entrar está na descrição deste canal aqui no YouTube. E o Você Pode Curar Sua Vida, o PDF está lá todinho para você. Claro, gente, que eu sempre digo para vocês, todos esses PDFs que estão lá, a maioria desses livros pode ser comprada, então compre o livro também. Tá bom? Tenha o PDF. Por que eu gosto de ter o PDF? Porque o PDF, ele tá comigo onde quer que eu vá, né? Assim como esse meu tablet maravilhoso, né? E Deus inventou o tablet, né? Não foi o ego? Quem foi? Quem vocês acham que inventou o tablet? Não vale responder que foi o Espírito Santo, tá? E aí a gente carrega uma biblioteca maravilhosa na palma da mão, né? Então, eu sou como Deus me criou. Que lição maravilhosa, que lição estupenda.
vejam a live de domingo, os 7 passos gigantescos do livro de exercícios de um curso em milagres. E se você ainda não fez o Pix de R$8, valor mínimo, é claro, se você quiser me dar R$1 milhão, eu vou ficar muito agradecida. Se você for um milionário filantropo que queira apoiar esta causa, este canal crístico, né? De repente Tony Stark está assistindo esse vídeo, fala português. Então, Tony Stark, se você gostar de um curso em milagres, pode depositar um valor maior, né? Aliás, Tony Stark, meu sonho de consumo. Tony Stark, né? Muito bem, gente. Se vocês não sabem quem é o Tony Stark, eu já tô prevendo aqui que alguém vai dizer, essa mulher maluca, quem é o Tony Stark? Iron Man, o Homem de Ferro, né? Lindamente interpretado pelo Robert Downey Jr. E se você ainda não fez o Pix, eu peço a você que faça o Pix, a chave Pix, que é o meu e-mail, tem um pontinho, é jack.mariano@icloud.com, está na descrição dos vídeos das lives. Então assista o vídeo e faça o Pix, por favor, e muito obrigada desde já, eu te agradeço. E o Divino Espírito Santo também agradece, porque a professora de vocês não para de comprar livro e fazer curso. Vamos para o texto da Marianne Williamson do dia 110. Um texto de reflexão hoje, né? Não tem oração. Ela faz em média aqui 1, 2, 3, 4. É isso mesmo, ela faz 4 textos com orações e pedidos, e sempre o 5º texto é apenas uma reflexão, né? Então o livro é o A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, né? Quer dizer, 1 ano de milagres, devoções e reflexões diárias. Então hoje é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Quando eu li, fiquei muito feliz. Eu tô lendo esse livro com vocês, tá? Eu ainda não tinha lido ele não. E eu não estou lendo, eu não peguei ele para ler todo não. Eu leio o texto do dia a cada dia. Eu leio antes porque às vezes tem palavras, né, em inglês que eu não conheço. Então eu tenho que descobrir o significado. Ela usa um inglês muito rebuscado nesse livro, muito bonito. É um livro lindamente escrito. Para quem é apaixonado pela língua inglesa como eu, está sendo um prazer aprender palavras novas, né? E eu leio antes de fazer o vídeo, tá? Mas eu não leio de amanhã, por exemplo. Eu tô lendo junto com vocês. Então, Deus me deu... o título do texto é sobre dar de volta, sobre devolver a Deus, né? Sobre retribuir a Deus. Retribuir. Retribuir. O verbo correto aqui nesse contexto é retribuir. É sobre retribuir a Deus. Deus me deu a minha identidade e ela não pode ser tomada de mim. Deus me imbuiu de infinito potencial que não pode ser tomado de mim. Deus me deu a oportunidade de mudar o meu pensamento a qualquer instante, e isso não pode ser tirado, tomado de mim. Deus me deu a capacidade de amar, e isso não pode ser tomado de mim. Deus me confiou o poder de viver na luz da sua abundância a qualquer momento, e isso não pode ser tomado de mim. Deus me deu todas essas coisas. Nossa, como somos ricos. E hoje eu me pergunto, hoje o que eu vou dar? O que eu vou dar de volta a Deus? O que eu vou dar a Deus? Como eu vou retribuir a Deus? Então, o que você vai dar a Deus hoje? Essa é a minha pergunta para você. Deus te deu tudo. Porque Deus te deu a tua identidade. Porque você é como Deus te criou. Você não é um corpo, você ainda é livre. Você é o filho de Deus, a filha de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado. A filha de Deus, perfeita, inteira, completa, maravilhosa e isenta de pecado. O que você vai dar de volta a Deus? Essa é uma pergunta para vocês refletirem. O que hoje você vai dar a Deus? Vocês sabem o que eu vou dar a Deus hoje? Eu vou dar a Deus a minha mente. Hoje eu entrego a ti, meu Deus, a minha mente. Por favor, utilize-a para os teus propósitos. Hoje eu vou dar a Deus o meu corpo, a minha voz, as minhas mãos, os meus braços, as minhas pernas. Hoje eu vou dar a Deus o meu tempo, a minha energia. Hoje eu vou me dar a Deus.
para que Deus possa ser eu através de mim. Essa é a minha oração. Essa é a oração que eu faço antes de entrar, gravar um vídeo para vocês, antes de entrar numa live, antes de entrar numa reunião importante, antes de ter uma discussão importante. É essa oração que eu faço. Eu falo assim: meu Deus, por favor, ouça através de mim. Veja através de mim. Fale através de mim. Traduza o texto através de mim. Faça a leitura através de mim. Faça o vídeo através de mim. Faça o comentário através de mim. Quando eu estou atendendo, eu falo para Deus: atenda esta pessoa através de mim, por favor. E no final eu sempre digo: Deus, por favor, seja eu através de mim. Eu faço essa prece há trocentos mil anos, desde que eu comecei a estudar um curso em milagres. E quando eu tenho que tomar decisões, né? Eu tive que tomar uma decisão na semana passada e eu tava meio confusa. Tava pendendo para o sim. E aí eu falei: meu Deus, me manda um sinal. Eu acho que eu já recebi uns 3. Já decidi, era o sim, fui pro sim. Por que eu não vou direto aonde eu tô achando que eu tenho que ir? Porque eu não vou mais sem ele. Talvez por isso eu já estivesse pendendo pro sim, porque já tá meio no piloto automático, né? Mas eu não vou mais sem ele, em lugar nenhum. E aí, quando eu tô muito nervosa, eu falo: meu Deus, dirija este carro através de mim. Né? Se eu tenho que fazer uma apresentação em público, se eu tenho que dar uma aula, meu Deus, faça tudo isso através de mim. Então é isso que eu vou dar de volta para Deus hoje. Eu, que você vai dar, aí você me conta nos comentários, tá? E por que eu vou dar isso para Deus? Porque Deus já tem tudo. Deus é o todo de tudo. Então, no meu entendimento, o melhor presente que eu humildemente posso dar ao meu Criador é voltar para casa. E aí, nesse sentido, eu sou a filha pródiga. Eu volto para casa. E eu falo: papai, eu me cansei daquela vida de sexo, drogas e rock and roll, papai. Estou cansada, quero voltar para casa. Você me recebe de volta? E aí eu vou deixar meu pai muito feliz. E então ele fará uma festa para me receber. E ele vai me comprar o melhor anel. E vai fazer o maior banquete para mim, para me receber de volta. Então, enquanto eu estou aqui nessa Matrix, nesse metaverso, nessa terceira dimensão, eu posso voltar ao lar, estando aqui. Eu posso voltar ao lar. Porque Jesus me ensinou que eu posso estar no mundo sem pertencer ao mundo, né? Então eu posso realmente dentro de mim voltar ao meu lar. E esse é o presente que eu quero dar a Deus hoje. Voltar ao lar. Certo? E como é que eu posso voltar ao lar ainda estando aqui? Eu posso pedir a Deus que então seja eu através de mim nessa Matrix, nesse metaverso. Eu posso pedir a Deus que me faça um instrumento dele no mundo, para que eu possa ensinar através das minhas atitudes. Para que eu possa ser o amor no mundo. Mas eu só posso ser o amor no mundo se eu pedir a Deus para que ele seja o amor no mundo através de mim. Porque esse mundo aqui do ego, ele nada sabe a respeito do amor. E é o que eu disse para vocês, que num primeiro momento, quando a gente descobre isso pode ser muito pesado. Mas, quando eu entendo a metafísica por trás disso, eu falo: ai, mas que alívio. Que alívio. E então eu todos os dias, a partir das minhas decisões diárias,
dos meus pedidos, das minhas orações diárias. E nós temos feito aqui juntos orações belíssimas que a Mary Ann canalizou e escreveu. Né? E aquela live que vocês me perguntaram, lembra que eu falei dos 3 canais de Jesus Cristo? Alguém me perguntou, falou qual é o terceiro? Eu falei, eu esqueci. Gente, Paul Ferrini, né? Paul Ferrini, um super canal crístico, né? Paul Ferrini, o workshop do perdão, né? Abandona a mentalidade de escassez. Paul Ferrini, total Paul Ferrini, né? Cujos livros estão em português e vocês podem comprar. E então é isso. Então é isso que eu quero dar a Deus hoje. Eu quero simplesmente entregar como presente para Deus o meu ser tridimensional. Esse ego, corpo, personalidade, Jaqueline, nesta encarnação, para que ele me use para os propósitos dele e não mais para os meus. Ok? Muito bem, meus queridos. Então, hoje vocês vão se lembrar que vocês são como Deus os criou. E a gente, para não perder a mão, a gente vai fazer uma leitura aqui do Volta ao Lar, continuar com a nossa leitura do Volta ao Lar, do John Bradshaw, cujo PDF também está lá. E eu recebi uma intuição para abrir meu evangelho aqui, tá? Então eu vou ler. E este é o motivo da condenação. Eu tô em João, capítulo 3, versículo 19 e adiante, né? E esse é o motivo da condenação. A luz veio ao mundo. Isto é, a luz veio ao mundo. Jesus Cristo veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram mais. Ora, todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para não serem suas obras postas em claro. Lógico, tem que ficar nas trevas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras se tornem conhecidas, pois são praticadas conforme Deus. Muito bem, meus queridos. Então agora a gente vai começar a falar dos comportamentos de repetição. E hoje a gente vai ler sobre os comportamentos de repetição externa. Lembrando que eu posso repetir externamente, transtorno obsessivo compulsivo, ou eu posso repetir internamente, pensamentos obsessivos. E autopunição, né? Ok. Comportamentos de repetição, estamos no capítulo Como a sua criança interior ferida contamina a sua vida. Algum de vocês aí, essa semana, escreveu assim pra mim, nos comentários aqui no YouTube. Agora eu estou entendendo as atitudes de muitas pessoas. Elas estão dominadas pelas suas crianças interiores feridas. Exatamente. Então, quando você vira uma pessoa dando um piti, quando você vira uma pessoa tendo uma atitude completamente infantilizada, uma atitude completamente não razoável, você já sabe que ela está dominada, completamente dominada pela mente egóica, pela criança interior ferida dela, tá? Claro que a mente egóica é muito maior do que a criança interior ferida, mas a criança interior ferida, sem dúvida nenhuma, é uma parte dessa mente egóica, segundo Um Curso em Milagres, tá? A definição de mente egóica de Um Curso em Milagres. Repetição externa. Para compreender como a criança... comportamentos de repetição externa. Para compreender como a criança interior ferida repete com seus atos as carências não atendidas da infância e o trauma não resolvido, precisamos saber que as emoções são as principais forças motivadoras das nossas vidas. Por isso que não adianta nada você querer se espiritualizar sem você resolver os seus problemas emocionais. Você vai virar uma pessoa muito sábia, você vai rezar, você vai na missa e você vai continuar completamente disfuncional no mundo. Porque é o seu corpo emocional que precisa de cura. Tá? A energia da criança interior ferida, ela é uma energia emocional. Ela tem consequências na forma de pensar, na nossa forma de pensar? Super tem, mas na essência ela é uma energia emocional que está bloqueada, tá?
As emoções são o combustível com o qual nos defendemos e com o qual procuramos atender nossas necessidades básicas. Eu gosto de dizer que emoção é energia em movimento, e essa energia é fundamental. Nossa raiva nos movimenta para a defesa. Quando estamos zangados, tomamos uma posição, ficamos loucos para lutar, entre aspas. Com essa raiva, nos protegemos e lutamos pelos nossos direitos. Então, a raiva é, muitas vezes, quando bem canalizada, uma coisa muito boa, tá? Muito boa. Se você reprime a sua raiva, se você não lida bem, não administra bem a sua raiva, então você provavelmente pode estar vivendo uma vida de passividade e apatia. A raiva precisa ser dominada e não reprimida. O medo nos move para fugirmos do perigo, esse é o medo bom. O medo nos dá discernimento, ele nos protege informando que o perigo está próximo e que é grande demais para ser enfrentado, e aí ele nos faz correr e procurar um refúgio. A tristeza nos faz chorar, nossas lágrimas são purificadoras e nos ajudam a resolver a tristeza. Com tristeza lamentamos nossas perdas e libertamos nossa energia para ser então usada no presente. Quando não podemos lamentar algo, né? Não terminamos com o passado. Daí a importância de nós nos permitirmos os nossos períodos de luto. Toda a energia emocional relativa à nossa tristeza ou trauma se congela. Não resolvida e não expressa, essa energia continuamente procura se resolver. Uma vez que não pode ser expressa num lamento normal e saudável, se expressa por meio do comportamento anormal. E isso se chama uma repetição externa. A minha ex-cliente Meg nos dá um bom exemplo. Meg, ela via o pai, um alcoólatra furioso e violento, maltratar a sua mãe, verbal e fisicamente. A cena se repetiu continuamente durante toda a sua infância, desde os 4 anos. Meg era o consolo da mãe. Depois de ser espancada pelo marido, ela ia para a cama com Meg. Tremendo e gemendo, ela se agarrava à filha. Às vezes, o pai ia atrás da mãe e gritava com ela, e isso deixava Meg apavorada. Qualquer violência contra um membro da família apavora todos os outros. E isso aqui é um conceito muito importante que vocês precisam entender, mas é muito, 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 muito importante, tá? Nós já falamos disso em alguma medida, mas não diretamente. Então, anote aí na sua agenda no dia 20 de abril. A testemunha da violência é uma vítima da violência. A testemunha da violência é uma vítima da violência. E isso chega a um grau extremo quando é uma criança que está testemunhando uma violência entre adultos. O que Meg precisava na infância era expressar o seu terror e descarregar a sua tristeza, mas ela não tinha ninguém para consolá-la e resolver a sua dor não expressa. Quando cresceu, Meg passou a procurar homens e mulheres que fizessem as vezes de pais amorosos para ela. Quando ela me procurou, ele como terapeuta, né? Tinha passado por 2 casamentos brutais e vários outros relacionamentos violentos. E qual era a sua profissão? Ela era conselheira especializada no tratamento de mulheres maltratadas, né? Então ela tinha aí uma consciência de vítima muito forte, né? O trabalho nesse caso é chamar a pessoa para ela tomar de volta o próprio poder pessoal. Meg estava repetindo o trauma da infância, tomava conta de mulheres maltratadas e tinha relacionamentos com homens violentos, iguais ao pai. Tomava conta das outras, mas ninguém tomava conta dela. A energia emocional do passado, não resolvida, estava sendo expressa da única forma possível, repetindo as cenas da infância. Então, por que a gente repete? A gente está tentando acertar dessa vez, né? Você não repete o jogo lá de videogame? Você joga o videogame, aí você morre, aí você vai lá e repete. Aí você morre, perde as suas 3 vidas. Aí você vai lá e joga de novo. Por isso que o jogo vira uma coisa compulsiva. Porque é a mente tentando ganhar dessa vez. O cara vai lá e aposta nos cavalos. Aí ele perde. Aí ele vai e aposta de novo.
Ele tá tentando ganhar. Isso é inerente à mente egóica, tá? Como é que a gente pula disso? Como é que a gente sai fora desse mecanismo de acordo com o nosso ensinamento de Um Curso em Milagres? Através do perdão. Se eu não perdoar, eu vou continuar repetindo. Se eu não perdoar o meu pai alcoólatra, eu vou continuar me casando e me relacionando com homens alcoólatras abusivos que me maltratam. Tá? O meu ticket de saída dessa roda gigante, né? Que tá lá, tô na roda gigante, eu quero descer e não consigo, né? E na hora que a roda gigante para, entra um homem diferente, mas o homem é sempre o mesmo, é um corpo diferente, mas eu sempre me sinto do mesmo jeito na minha relação com ele sempre me bate, ele é sempre alcoólatra, né? Então qual é o meu bilhete para eu sair da roda gigante? Eu perdoar. Quando eu perdoo, a roda para e eu desço, falo tchau. Eu posso até estar em outra roda, porque a gente, na verdade, está em várias rodas nas nossas vidas. Mas na roda do relacionamento eu não estou mais. Usando o relacionamento aqui como um exemplo, tá bom? Na roda daquele relacionamento abusivo eu não estou mais. E aí eu posso escolher ficar um tempo sozinha ou ter um outro companheiro que tem outro comportamento. Essa repetição é um dos meios mais devastadores da sabotagem praticada pela criança interior nas nossas vidas. É o que o Freud denominou compulsão de repetição. A história de Meg é um exemplo dramático da compulsão de repetir o passado. Quem sabe dessa vez eu consigo, diz a criança ferida que vive em Meg. O adulto não quer repetir. O adulto não quer. O adulto quer um relacionamento com um cara saudável. Mas a criança quer. Então, aquela energia emocional não resolvida ela vai criar um campo eletromagnético que vai atrair a mesma situação para você. E para mim. E para a torcida do Flamengo. Quem sabe dessa vez eu consigo, diz a criança ferida que vive em Meg. Se eu for perfeita e der ao papai tudo de que ele precisa, talvez ele se importe comigo e demonstre o seu amor e a sua afeição. E esse é o pensamento mágico de uma criança e não o raciocínio lógico de um adulto. Quando chegamos a compreender isso, tudo faz sentido. Outros exemplos desse tipo de comportamento são repetição dos atos de violência contra os outros. Isso aqui é mais comum na energia masculina, é mais comum do homem repetir desse jeito. Quando fazemos ou dizemos aos nossos filhos o que dissemos que jamais faríamos ou diríamos. Regressão etária espontânea, crises de raiva, distanciamento e etc. Rebelião exagerada. Pôr em prática regras idealizadas dos pais. Né? E a nossa sociedade, ela nos incentiva a gente ficar nesses ciclos de repetição. Eu me lembro que uma vez eu conversando com uma grande amiga minha que a gente se conheceu em Um Curso em Milagres com a nossa professora e a gente entrou nas aulas muito perto uma da outra. Eu entrei e alguns meses depois ela entrou. E a gente teve uma afinidade assim instantânea e a gente é amiga desde... Temos aí 18 anos de amizade. Já falei dela para vocês várias vezes. É aquela que é casada com um homem maravilhoso, que ela dizia que queria que o príncipe encantado dela viesse montado num carro branco, num cavalo branco. Lembram disso? Que quando ele chegou na vida dela, ele tinha um carro, um corcel branco. Então, é ela. E ela, uma vez, ela estava comentando comigo que ela tinha uma amiga ou parente de família, sei lá, e que essa amiga, ela se casou. E aí chegou um belo dia, o marido começou a beber, tá? O marido começou a beber. E aí se tentou um diálogo e tal, e nada dele parar. E aí ela pediu o divórcio. Ela simplesmente foi embora, falou, não, tudo bem, você bebe e eu não posso ficar aqui. E ela disse que todo mundo na família foi contra a mulher, né? Quer dizer, então a nossa própria sociedade, ela ensina você que de uma forma louca você tem que ficar lá aguentando o sofrimento, né? Claro que a nossa proposta aqui é que a gente faça uma cura interior primeiro,
tá? Mas, se vocês olharem pro jeito como a sociedade egóica, ela é desenvolvida, a gente fica na M. A gente fica na M, não é isso aí, você tem que ficar. E ele bebe porque você não é uma boa esposa. E ele bebe porque você não ainda. Você vai ter que arrumar uma maneira de salvar ele. Você que vai ter que dar um jeito dele parar de beber pelo seu bem e pelo bem dos seus filhos, eventualmente, né? Eu não me lembro se essa moça tinha filhos. Eu acho que ela não tinha filhos com ele, tá? E ela falou pra mim, já que a família inteira ficou contra ela. A família inteira chamou ela de fria, insensível. Isso é aceitar a realidade. Isso é lidar com a realidade. Eu aceito que ele bebe. Eu aceito. Mas não tá nos meus planos me manter unida a um homem que bebe e não quer fazer nada a respeito. Porque o problema, gente, não é o que a gente faz de ruim pra gente e pros outros. Esse não é o problema. Nós sempre estamos fazendo algo que é ruim pra nós e ruim pra quem tá fora. O problema é a gente não querer ajuda. O problema é a gente negar. O problema é a gente dizer que não tem problema nenhum. Né? E no fim das contas, eu sou impotente diante da mudança do outro. Eu não posso mudar o outro, eu não posso transformar o outro, eu não posso salvar o outro, eu não posso impressionar o outro, eu não posso ajudar o outro, eu não posso cuidar do outro. Porque estamos falando de pessoas adultas. Logo, o que eu posso é mudar a mim mesma, a mim mesmo. Isso eu posso fazer. Certo? E talvez essa mudança seja simplesmente ir embora. Aí isso talvez possa inspirar a mudança no outro. Nossa, eu amo tanto essa mulher que eu vou parar de beber porque eu quero ficar com ela. Talvez, mas talvez não. Pelo visto, no caso deles, não aconteceu. Tá? E aí, pra gente finalizar a repetição, eu vou ler a repetição interna. A repetição interna consiste em repetir em si mesmo as violências do passado. Nós nos punimos como nos puniam na infância. Eu conheço um homem que sempre se castiga quando comete um erro. Ele diz coisas como: seu idiota, como você pode ser tão burro? O exemplo que eu dei antes, né? Do diálogo mental ruim, né? Várias vezes eu o vi bater no próprio rosto com os punhos fechados. Eu tive uma pessoa na família que fazia isso. Já passou pro plano espiritual. Ela se dava tapa na cara. Eu cresci vendo isso, gente. Gente, é muito ruim. Vocês não têm noção. Muito ruim. Várias vezes eu o vi bater no próprio rosto com os punhos fechados e a mãe dele fazia isso com ele quando ele era pequeno. A emoção do passado, não resolvida, geralmente é usada contra a própria pessoa. Joey, por exemplo, quando criança, era proibido de expressar a sua raiva. Tinha muita raiva da mãe porque ela não o deixava fazer nada sozinho. Assim que ele começava qualquer coisa, ela corria para ele dizendo coisas como: mamãe precisa ajudar o seu docinho de coco. Freud explica. Aqui, gente, só Freud. Nem Jesus na causa. Só Freud aqui cuidando dessa mulher. Nem Jesus dá jeito. Tem que chamar Freud em pessoa, ressuscitar ele do túmulo lá e trazer. Mamãe precisa ajudar o seu docinho de coco. Imagina esse homem adulto, gente. Ou você está fazendo direitinho, mas deixa a mamãe dar uma ajudinha. Joey admitia que até agora, já adulto, ela fazia para ele coisas que ele podia fazer sozinho. Bom, mas aí já era a escolha do Joey ficar nisso, né? Joey aprendeu que devia ser completamente obediente e que expressar a raiva é um pecado. Oxi, não tinha estudado um curso em milagres. Assim, Joey virou a sua raiva contra ele mesmo. Muito comum. Como resultado, se sentia deprimido, apático, inepto e incapaz de atingir os seus objetivos. Como assim? Nunca deixaram ele fazer nada sozinho, coitado do Joey. A energia emocional que é repetida contra a própria pessoa pode provocar graves problemas físicos, incluindo distúrbios gastrointestinais,
dores de cabeça, tensões graves, artrite, asma, ataques cardíacos e câncer. Ser sujeito a acidentes é outra forma desse tipo de repetição da violência. A pessoa provoca o acidente como uma forma de autopunição. Perfeito. Perfeito. E provoca mesmo. Eu conheço pessoas que já passaram por 200 mil acidentes de carro. Né? Então a pessoa não consegue resolver a questão dela dentro e ela tem que projetar do lado de fora e criar lá as condições para ver se ela então acorda, né? Então, meus queridos, vamos tomar consciência das nossas dores de infância através lá do nosso diário de mudança de atitude. Você não precisa só escrever o que está te acontecendo hoje, você pode escrever os seus medos e ressentimentos do passado. É muito bom que você faça isso. Se eu ainda não tiver falado sobre isso, estou falando agora. Para que tudo isso possa ser elaborado um pouquinho a cada dia. E aí você vai ver que a sua vida vai começar a ficar mais leve. Porque você começou a estabelecer um diálogo com o seu inconsciente. E você está segurando nas mãos do Divino Espírito Santo e pedindo para ele olhar para esse inconsciente junto com você. Tô correta? Você não está fazendo isso sozinho. Se você estiver fazendo sozinho, tem que lembrar que tem que orar antes. No final, você escreve lá no final. Eu entrego, escreve mesmo, é para escrever. Eu entrego todas essas mágoas e dores, ódios, ressentimentos e medos do meu passado nas tuas mãos, meu Divino Espírito Santo. Por favor, leve-os embora, tá? E assim será feito. E hoje a sua tarefa é lembrar que você é como Deus te criou. Nunca mais se autodepreciar. Pare de falar mal de você mesmo. Pare de pensar mal de você mesmo. Faz uma punição para você. Toda vez que se você se pegar falando mal de você mesmo, você tem que repetir mentalmente ou quando você estiver sozinho em voz alta, né? Não vai ficar falando isso na frente das pessoas, né? Eu sou como Deus me criou. Eu sou o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado. Pronto, tá? Isso é muito importante. Muito importante que vocês façam isso, tá? Porque ao fazerem isso, vocês estão efetivamente parando de dar voz ao ego. Parando de dar voz e ouvidos às mentiras que o ego conta para vocês o dia inteiro, tá? Então é isso, meus amores. Eu termino com essa mensagem final, né? Termino aqui o nosso comentário de hoje. Aguardo os comentários de vocês. Agradeço a todos pelos beijinhos. Manuel, agradeço pelos diamantes, que eu amo, tá? Agradeço pelos comentários, agradeço pelos likes, agradeço pelos pixies. Agradeço pela persistência de vocês. Agradeço pela decisão de cada um de vocês de se tornarem conscientes e de contribuírem para a gente poder gerar essa onda ascensional, que vai chegar um momento que a gente vai alcançar a massa crítica, o volume crítico, para carregar toda a humanidade junto com a gente. Ou pelo menos aquela parte da humanidade que quer ir. Tem gente que não quer, e aí a gente vai respeitar as escolhas de cada um, porque nem Deus mexe com o livre-arbítrio de ninguém, que dirá nós. Tá bom, meus amores? Então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.